irmãos, a paz de Jorge Machista esteja com vocês, conosco, né? Bora para mais um vídeo. Hoje nós iremos meditar no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8. Nós vamos falar sobre a parábola do juiz iníquo. Então, Pai, ministra no nosso coração essa palavra através de Alcha Machia, nos dando entendimento e que essa palavra venha a ser ministrada para a edificação da tua igreja, neutralizando toda a influência contrária à sua voz. Que eu venha falar somente aquilo que esteja alinhado com os céus. Assim seja. Aleluia. Bora lá? A parábola do juiz iníquo. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade um certo juiz que nem o Criador temia nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me injustiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disso consigo: ainda que não temo ao Criador, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse-lhe o Criador: ouve o que diz o juiz iníquo. E Eial não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Assim seja. Querida, essa palavra é lindíssima, é uma das que eu mais gosto de mencionar, gosto de ministrar, porque ela é super poderosa, ela ativa a minha fé de uma forma sobrenatural. É uma parábola que conta que Alcha contava essa parábola para os seus discípulos e apóstolos, falando de como nós devemos perseverar na fé, né? Como que nós não deveríamos desfalecer, né? Deixar de orar por causa das circunstâncias que estão ao nosso redor. Quantos de vocês que estão me escutando agora, que já viveu injustiça ou estão vivendo injustiça e estão a ponto de desistir, achando que não há solução? Queridos, se tem o que essa palavra ela nos demonstra é que nós deveríamos ser sim perseverantes, porque os perseverantes eles são felizes e são ouvidos, né? Então, o que acontece? Essa pobre viúva, ela ia dia e noite molestar esse juiz. E esse juiz ele não tinha temor pelo Criador e muito menos pelas pessoas, pelos homens daquela cidade. E ela mesma assim, ela estava vivendo uma injustiça na vida dela e ela precisava que essa injustiça fosse feita. E infinitas vezes ela foi até esse juiz e não teve retorno. Ela procurou por ajuda, ela procurou que a justiça fizesse, que ele, na autoridade de juiz, fizesse justiça na causa dela, e ainda assim ele não fazia. Só que ela não desistiu, ela continuou perseverando. Acontece que o Criador já tinha tocado no juiz. E você vai fazer justiça. Assim é comigo e com você quando nós estamos vivendo uma injustiça diante dos nossos adversários. Você busca, você luta, você busca para tudo for tipo de órgão, de pessoas que podem te ajudar e ainda rejeitam. Ignora o seu pedido de ajuda, não é isso? O que acontece muitas vezes conosco? Mas ainda assim você vai desistir? Se tem uma pessoa que é perseverante, que é disciplinado, sou eu. Quando fala comigo que não pode, aí eu tenho certeza que pode. Érica, mas o cenário, você fala, as pessoas não te ouvem, você faz isso, a pessoa ignora. Não é elas que vão fazer. É o próprio Criador. E se preciso for, ele coloca homens na terra. Ele remove homens, ele tira homens, mas vai fazer, vai realizar, vai acontecer. Quando eu começo alguma coisa, querido, que eu sou assim, desde pequena, eu nunca gostei de injustiça. Eu sempre fui muito irritada. Certa feita eu tinha uma professora de ensino fundamental, e acho que eu estava no 3º ano do primário. E tinha uma fila para você entrar dentro da sala de aula. E essa professora estava assim com os braços e a turma estava na fila. E todos nós estávamos na fila. E uma coleguinha minha chegou atrasada, por último. E essa professora, ela, diante de todo mundo, ela privilegiava essa aluna, né? E o que acontece? Ela chegou por último, tinha uma fila imensa. Ela foi pedir que essa aluna passasse antes de todo mundo. Eu falei, se ela passou,
eu também vou passar. Você não vai passar. Eu falei, vou passar. Eu vou passar porque direitos são iguais. E você cometeu uma injustiça. Desde eu pequena, nem sabia o significado de que era justiça ou injustiça. Ali já tinha algo dentro de mim que não aceitava esse tipo de situações. E quantas vezes nós, já adultos, que somos conhecedores do que é uma injustiça, do que é uma inverdade, do que é uma verdade, a gente vive na própria pele. Pessoas sendo beneficiadas por causa de poder, por causa de recursos, porque são influentes, porque tem pessoas poderosas na família, porque tem conexão com pessoas na justiça, nas autoridades. Não é isso que a gente vê? Então, e ainda assim, são beneficiadas e causando o quê? A injustiça de uma pessoa inferior, que aos olhos daquela pessoa é insignificante, que é irrelevante o seu pedido de ajuda, o seu pedido de auxílio. Mas eu desisto? Não. Eu vou retroceder? Jamais. Eu vou desistir? Jamais. Eu sou como essa viúva, essa pobre viúva aqui. Eu vou até o fim. Eu não retrocedo. Eu faço com que o Criador mova a gente, tira a gente, desce a sepultura, faça o que é, como eu sei que a minha resposta virá, assim conforme essa senhora. Ela não desistiu. Aquele impedimento, aqueles nãos desse juiz, não impediu que ela continuasse perseverando. Assim é comigo e com você. A nossa oração tem que ser constante, tem que ser diária, não tem que impedir que o cenário que a gente vê, por mais que a gente veja injustiça ao nosso redor e derredor, nós não temos que desistir. Porque aquela tentativa que você fez não deu certo. Aquela outra, independente, querido, muitas vezes nós que temos fome e sede por justiça, nós vamos lutar não é uma vez, não. Nós vamos lutar todos os dias. Quem é chamado com propósito, quem se move para o propósito, a luta nossa é diária, é constante. As coisas, para quem é do Criador, é muito mais difícil. Porque o diabo, ele trabalha na contramão, ele trabalha para paralisar, ele trabalha para impedir que você avance, que você frutifique. Ele faz com que todas aquelas pessoas que poderiam estar ao seu redor, poderia contribuir com algo para beneficiar você e a toda a comunidade? Não. O diabo vai trabalhar para que algumas pessoas da sociedade sejam beneficiadas. Algumas pessoas. Algumas, não poucas. Algumas pessoas. Poucas pessoas sejam beneficiadas. Poucas pessoas sejam beneficiadas. Isso é injusto? Você acha injusto isso? Não. Eu não acho. Mas o que eu tenho que fazer? Concordar? Aceitar? Não, vou lutar para a igualdade. Érica, você pode tentar. Talvez nas minhas tentativas eu não consigo, mas as minhas futuras gerações conseguem receber retorno do que eu estou fazendo hoje. Talvez o que eu faça hoje seja insignificante para mover, para mudar. Aconteceu alguma mudança na minha cidade, no bairro onde eu moro, alguma mudança longe no meu país, mas quem sabe para as gerações futuras pode conectar-se e pode ser beneficiado, e certamente serão beneficiados com aquele esforço meu. Quantas pessoas do passado que fizeram história, que elas não viram aos seus olhos a manifestação daquilo que elas lutavam, mas chegou lá na frente, chegou um dia que uma pessoa foi levantada pelo Criador e ouviu aquela voz que estava sendo cessada, que aquela voz que estava clamando por liberdade, que estava clamando por justiça, ela foi ouvida. Então, isso me motiva. Não somente isso, de ver exemplos de pessoas que lutaram e que a sua voz não foi em vão, que as suas insistências não foram em vão. A palavra, a Bíblia Sagrada me relata isso aqui perfeitamente, com essa palavra que Alcha conta para os seus discípulos. Nessa cidade que existia um juiz, que ele era iníquo, perverso, que ele não temia o Criador, muito menos as pessoas. E o que aconteceu? Aconteceu que ela pedia para ele: faça-me justiça contra o meu adversário. Adversários são tudo aquilo que se levanta contra você. Adversários são tudo aquilo que te oprime, aquilo que deixa você de viver uma vida plena, de ter paz de espírito, de fazer o que é direito seu, aquilo que te tira a tua liberdade, aquilo que viola a sua liberdade. Isso são adversários, adversidades. Entende, queridos? Então, eu quero que vocês saibam que eu quero que você saiba que o Criador, assim conforme ele usou esse juiz, tem um ditado, querido, no popular, que as pessoas falam assim: quando o Criador manda, até o diabo obedece, né? Não é isso? Porque o Criador é que manda e nós temos que obedecer. Aliás, o Criador é tão educado que ele nem manda.
Ele pede com carinho, ele nos adverte, nos exalta, nos exorta com amor. Mas se nós não ouvirmos, lá na frente ele vai puxar-nos para que nós chegamos a concluir aquilo que ele... Se tem alguém que está no chamado do Criador, que está no caminho dele, pode fazer algo e não faz, o Criador, e se for da vontade do Criador, estiver alinhado com ele, ele vai fazer com que aconteça algo que essa pessoa fica sem saída, até que ela faz o que é certo a ser feito. Entenda? Então, ainda que... Aí o juiz foi e falou assim... ainda que não temo o Criador, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar. E disse o Criador, ouvi o que diz o juiz injusto, o injusto juiz, e não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com ele? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Muitos estão desistindo diante da impunidade, diante das injustiças. Muitas pessoas estão desistindo da fé do Criador. Não estão tendo perseverança para continuar a orar, para pedir, para clamar, para louvar, para adorar. Muitos estão desistindo, querido, negando a existência do próprio Criador e adorando o próprio diabo. Como? Porque o diabo, ele facilita a vida das pessoas. O diabo, ele facilita tudo para dizer que ele é o bonzinho, que ruim é o Criador. Então, Yahshua declarou, será que quando eu voltar vou encontrar alguém com fé na terra? Porque a fé a cada dia está se dissipando. São poucas aquelas pessoas que se posicionam, que são valentes, que lutam, que guerreiam, que perseveram em oração, né? Mas eu quero dizer para você que, assim como eu, que fica sempre com os joelhos dobrados, pedindo por justiça, certamente depressa será julgado, depressa a justiça manifestará em nosso favor, porque se o Criador quiser, ele faz. Se ele quiser tirar, se ele quiser remover pessoas, se ele quiser trocar de pessoas, ele vai fazer. Onde você está vivendo, o Criador vai fazer um reboliço. Você pode ter certeza disso, porque certamente a sua oração não vai voltar vazia. Não vai ser em vão, então continue perseverando em oração. Que essa é a verdadeira passagem que demonstra que a oração contínua, com perseverança, com fé, ela gera resultados e traz respostas. Então eu espero que essa palavra possa sim ter falado no seu coração, no nome de Yahshua Mashiach, e que você não desista, independente do cenário que está ao seu redor, longe de você ou perto de você. Porque antes dele não houve, depois dele não existirá, ele foi, ele será e será eternamente. Ele foi, ele é e será eternamente. Não há contrapartida, não tem como disputar ou igualar-se a ele, né? Agindo ele, quem pode impedir? Quem pode impedir os seus decretos? Quem pode impedir os teus planos de manifestar, né? Quem pode impedir que a sua justiça seja feita? Por mais que o cenário que você olha faça, não tem chance alguma, não tem possibilidade alguma. Ali já está fechado com o mal e não tem como, ainda assim, crer somente porque o justo juiz, ele depressa virá e fará justiça. Obrigada por assistir até aqui. Shalom, shalom. Deixa seu like, seu comentário. Beijo no coração de todos vocês. Que todos os irmãos e audiências que estejam passando por dificuldade ou injustiça, que venha a mão do Criador, venha sobre eles, fortaleça e que vocês continuem perseverantes em oração, porque depressa chegará a sua resposta. E um abraço a todos os irmãos que estão sumidos do canal. Um beijo no coração e que o Criador abençoe. Se tiver alguém com enfermos, se tiver alguém passando por alguma dificuldade, que Yahshua Mashiach possa os alcançar e abençoar a vida dos senhores e das senhoras. Assim seja. Shalom, shalom. Paz e graça, queridos.